Rafael, psicólogo, e eu também imagino minha vida como fases de um jogo de videogame. Hoje a reflexão é sobre Kozume Kema. Tem spoiler de todo o anime de Haikyuu. Vamos lá. Nem todo mundo gosta de ser o centro das atenções. Existem algumas pessoas, na verdade, que meio que abominam isso. Não gostam muito de mostrar suas habilidades, não gostam que os outros estejam pensando nelas o tempo inteiro. Não gostam de expressar suas opiniões e possuem um perfil mais reservado no geral. O personagem Kema é tudo isso. Kema é um personagem diferente em Haikyuu, mas sua personalidade se assemelha em muitas pessoas do nosso cotidiano. Alguns de vocês eu sei que preferem ficar mais escondidos, sem mostrar muito ao mundo o que querem fazer. Ele é alguém difícil de ter acesso, o que torna esse personagem alguém difícil de se fazer amizade também. Tanto que o único amigo dele é o Kurou, que está ali com ele desde a escola primária. Devido a essa enorme dificuldade em fazer amizades, o Kurou teve uma dificuldade enorme de conversar com o Kema. E ele também foi fundamental para ajudar a instigar um pouquinho o processo de motivação do Kema em jogar vôlei. No fundo, os dois são bem diferentes. Muito se fala nesse personagem tendo fobia social, mas não vemos em nenhum momento no anime ele se sentindo necessariamente nervoso em conversar com as pessoas ou com medo de falar com elas. Ele parece simplesmente não estimulado a fazer isso. Ele não vê muito sentido em fazer interações. Kema cita que eu não sou bom com as pessoas e não quero interagir com elas, e no entanto estou muito preocupado com o que os outros pensam sobre mim. Esse excesso de preocupação é basicamente a chave desse personagem para sua timidez. O neuropsicólogo Chris Fritz mostrou em um estudo com ressonância magnética funcional como algumas pessoas são mais propensas a se preocupar com a opinião alheia. E isso pode ser visto em áreas específicas do nosso cérebro, e o Kema poderia ser uma dessas pessoas. Todos nós nos preocupamos de alguma maneira com a opinião alheia, mas a timidez por si só seria se preocupar com isso de uma maneira extremamente alta. De acordo com a abordagem cognitiva, nossos processos de pensamentos podem muito bem levar a gente a nos preocupar em não fazer interações sociais. Por exemplo, o Kema evita falar pelo medo do julgamento dos outros. Basicamente, quem é tímido costuma ter um processo de pensamento específico. Primeiro, a pessoa subestima a própria capacidade dela de lidar com situações sociais. Pensamentos do tipo, eu vou dizer algo chato, algo não relevante, vão me julgar por isso. Segundo, superestima a quantidade de ameaças sociais, imaginando, por exemplo, que enquanto está conversando com uma pessoa, essa pessoa estaria se concentrando em todas as suas falhas. E terceiro, esperar resultados negativos de interações sociais e superestimar o impacto disso. Então, por exemplo, além de eu imaginar que a pessoa está me achando chata, posso também imaginar que ela vai contar isso pra todo mundo e logo ninguém mais vai querer ser meu amigo, entende? Com isso, as pessoas tímidas como Kema tendem a direcionar o foco do encontro não para o encontro em si, mas como as outras pessoas estão percebendo ela. Vou dar uma alta exposição minha aqui, de novo, né? Quando eu tinha problemas de timidez, quando eu apertava a mão de alguém pra cumprimentar essa pessoa, eu ficava me perguntando se eu tinha apertado a mão forte demais, ou às vezes ela percebia que minha mão estava trêmula. Com isso vinha um pensamento automático na minha cabeça de que essa pessoa tinha percebido que eu não estava confiante, sabe? Que eu não tinha confiança. E todos esses processos de pensamentos acabam atrapalhando a gente, criando um modo excessivo de autovigilância, prestar atenção demais em si mesmo. Kema faz parte do time do Nekoma, que é uma equipe bem da hora. Apesar de muitos talvez nem lembrarem desse time, eu acho o ideal deles bem interessante. É meio que eles precisam estar sincronizados em equipe para poderem vencer. E de todas as equipes, creio que seja o grupo que mais mostra trabalho em conjunto no anime. E talvez seria o grupo perfeito pro Kema. Kema passa a impressão de ser frio, sem emoções, alguém que não liga muito para os outros, justamente porque ele não se expressa muito. O nosso mundo favorece as pessoas mais extrovertidas. Alguém mais calado, na maioria das vezes, terá alguns problemas. É inevitável, as pessoas farão suposições com aquilo que elas não entendem, tentando preencher a parte que o introvertido não mostra. Introvertidos como o Kema também não gostam muito daquelas conversas rápidas, sabe? Preferem ficar calados ao invés de dizer algo aleatório. Presta atenção na primeira cena que ele aparece conversando com o Hinata. O Hinata tenta puxar assunto com ele e o Kema responde de forma rápida, sem tentar entrar muito nos detalhes, sem dar muitas informações para que a conversa não se prolongue muito. Só que mesmo com essa pequena interação, o Kema conseguiu ver grande valor na amizade com o Hinata. Agora, por que a sociedade fala tão negativamente dos introvertidos? Considere mais ou menos que 1/3 a metade da população em geral é introvertida. E não, os introvertidos não são os extrovertidos que falharam. Eles são apenas pessoas que devem viver em uma sociedade que, infelizmente, é tendenciosa contra eles. Em muitos países escandinavos e asiáticos, a introversão é, na verdade, uma qualidade altamente desejada e valorizada. Na cultura ocidental é meio que o oposto disso. Susan Cain, autora do livro O Poder dos Quietos, fala que muitas pessoas veem a introversão, inclusive, como uma patologia, e não necessariamente uma manifestação normal de uma variação de personalidade. Kema é um personagem bastante observador e que se preocupa com as pessoas no geral. Estudos têm demonstrado que a diferença entre os dois, entre introvertidos e extrovertidos, está em um nível genético mais profundo e se manifesta na primeira infância, através
através de diferentes respostas neurológicas a estímulos externos. Existem diferenças biológicas claras entre pessoas com um espectro de introversão maior das que têm um espectro de extroversão maior. Dificilmente veríamos o Kema gritar e falar tão alto assim como o Hinata, um clássico extrovertido. O Kema, na verdade, mostra como a gente pode focar nos nossos pontos fortes da nossa personalidade de maneira positiva. Se você é um introvertido, provavelmente possui habilidade de inteligência emocional que seus colegas admiram secretamente. E com razão. Geralmente os introvertidos capturam as pessoas porque estão ouvindo e processando informações constantemente. O Kema ali na equipe do Nekoma é um dos melhores em entender seus colegas de equipe quanto seus adversários também. Isso acontece justamente pelo fato de que os introvertidos passam mais tempo escutando, muito mais do que falando, e com isso, consequentemente, por repertório, eles tendem a compreender mais o outro. Com isso, eles costumam ter uma boa escuta empática e sensibilidade, porém uma baixa autorrevelação, o que torna eles também pessoas que acabam escondendo muita coisa, guardando muita coisa pra si. Stephen Hawking, por exemplo, dizia que pessoas quietas têm as mentes mais barulhentas. Ou seja, existe vantagem, enormes vantagens em ser introvertido. No vôlei, Kema é extremamente habilidoso. Na quadra, ele funciona mais como um estrategista, analisando as situações. Bem parecido com o que Tsukishima faz. Ele é ali que geralmente cria estratégias durante o jogo para parar o adversário. Ele é bom justamente porque ele gosta desse esporte. Kema gosta apenas de fazer coisas que ele sente prazer. O vôlei é uma delas, ele descobriu isso. Ele descobriu que gostava do vôlei. Mas no geral, ele prefere recompensas mais rápidas, como ficar no celular. A automotivação é um estado interno que nos ajuda a iniciar, continuar ou terminar um comportamento. Podemos ser automotivados a comer algo quando estamos com fome. Podemos estar motivados a continuar trabalhando em um emprego para que possamos pagar nossas contas. Ou podemos ser motivados a romper um relacionamento quando ele não nos faz mais felizes. Praticamente qualquer comportamento que você possa pensar pode se originar de automotivação. Essa falta de ânimo dele com algumas coisas também é um dos motivos do conflito dele com o Yamamoto, que é muito motivado por si só, um oposto total do Kema. Kema, com isso, usa alguns artifícios bem interessantes para se automotivar. E uma das cenas mais legais pra mim de Haikyuu é justamente sobre ele. Kema está correndo, treinando. Isso era algo que ele não gostava muito de fazer. Exigia muito esforço dele. Mas com isso ele começa a criar alguns motivadores. Ele começa a criar algumas situações que fazem ele interpretar a corrida, o treino de uma maneira diferente. Por exemplo, ele imagina que está correndo ao mesmo tempo que estaria passando de fases em um jogo. Kema utiliza a imaginação para se motivar. E isso é muito interessante. Na imaginação, como em nossos sonhos, atribuímos forma, padrão e significado às coisas. E em seguida, refletimos isso de volta a essas coisas. Sem esse trabalho de interpretação e assimilação, o mundo não seria mais do que um fluxo interminável de impressões sensoriais, como acontece com as pessoas que não têm uma imaginação muito forte. O pesquisador Luigi Agnati ressaltou que a percepção e a imaginação compartilham os mesmos mecanismos neurais. Imagine que você está sentado à beira-mar, vendo o pôr do sol. Quando você inicia esse processo imaginativo, seu cérebro alcança uma série de coisas. E isso faz com que você veja o céu, o mar e o sol no horizonte em sua mente. Além disso, você ouve as ondas, sente a brisa e até o cheiro de sal no ar. Portanto, você é capaz de experimentar sensações através da sua imaginação, mesmo sem a presença de estímulos relevantes, como o Kema tentou fazer. Para ele, correr é como se estivesse em um jogo, mesmo não estando jogando. Isso ocorre porque você usa os mesmos circuitos neurais para percepção e imaginação. Para o nosso cérebro, o real e o imaginário se tornam praticamente a mesma coisa. Então, o processo que o Kema utiliza e que eu confesso que utilizo também, principalmente nas minhas corridas diárias, ajudam a reprogramar algumas situações na gente, gerando até mesmo uma motivação. O Kema tinha uma dificuldade enorme de fazer amizades, mas foi justamente nessas amizades que ele encontrou coisas valiosas. O vôlei era uma delas, e isso é um dos principais motivos que faziam ele ficar motivado a jogar. Kema mostra o valor disso, o valor de fazer as coisas importantes na vida, mesmo que elas não te tragam um prazer imediato. Mesmo ele não gostando de se exercitar, lá está ele tentando finalizar cada exercício, cada treinamento, mostrando que a vida também é sobre fazer coisas difíceis, que muitas vezes você não quer realizar. Seja ter que fazer algo difícil para o bem da sua saúde ou falar com as pessoas mesmo sendo mais introvertido. Afinal, a vida não é sempre sobre o que a gente quer, mas sim sobre o que precisamos fazer. Curta, se inscreva e compartilhe. É apenas o começo.